Fala, fiel! Chegou o momento do Marcelo Santana e do Van Dijk trabalharem ainda mais. Pessoal, qual a importância desses dois profissionais para o Papão até agora? E nesse momento, daqui em diante, qual a importância do Marcelo Santana, nosso executivo de futebol, e do Van Dijk, hein? Que faz parte da nossa comissão de futebol, nosso gerente. Vou falar para vocês, tá bom? E Papão tá sabendo que os jogadores, alguns estão sendo assediados e até questão do Júnior Rocha sair ou não, mas a informação vocês vão já saber se tem chance do Júnior Rocha sair. Pessoal, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações para você receber os vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto. Pessoal, é assim, o cara tá ganhando título, né? O Júnior Rocha tá ganhando título, é o comandante, né? Dentro do campo, ele que comanda os jogadores, ele que é o, o principal responsável pelo que o Paysandu está apresentando, ele que é o chefe da comissão técnica. E aí, muito zoom, zoom, muita especulação, mas claro que a gente não pode duvidar que ele tenha sido procurado por algum clube, inclusive de divisão maior, para assumir, né? A informação até então é que o Júnior Rocha está feliz no Paysandu, não teria por que não estar. Está ganhando títulos, está num clube maravilhoso, de massa, está com certeza vivendo a grande experiência da vida dele como profissional. E ele mesmo já disse: por que não levar o Paysandu à Série B? Por que não viver isso com o Paysandu na Série B? Hein? Que é um clube grandioso. Então ele está gostando, está recebendo em dia, pessoal. Está recebendo em dia. Ele, a comissão, os jogadores. Então, ele já conseguiu fazer o seu nome no Paysandu, ele já conseguiu mostrar o trabalho dele. Isso é muito difícil no clube de massa. Então, ele tem que consolidar ainda mais esse trabalho. Tem que consolidar ainda mais esse trabalho. Então, assim, a não ser, pessoal, que seja uma proposta irrecusável, né, para ele, questão assim, financeira, claro, aí sim, talvez, mas longe disso, fora isso, eu creio que não, tá? Muita chance do Júnior Rocha permanecer com a gente até o final desse ano, que é o contrato dele, hein? Até o final desse ano. E aí o Papão negociar a, a renovação de contrato por uma Série B. Pessoal, a importância do Marcelo Santana e do Vandir. Deixa eu falar para vocês aqui. A gente fala muito, a gente cita muito o Maia e o Tuma, né? A gente elogia muito o Maia e o Tuma. São os que mais aparecem, inclusive para a imprensa, nos podcasts, para as televisões, para as rádios, para o YouTube. E, então, digamos que não, eles são os mais conhecidos, visados e tal. E são competentes, estão mostrando sua competência. O Maia com o pulso forte e o Tuma com controle de gestão, com a liderança. Mas eu queria falar para vocês, pessoal, do Marcelo Santana e do Vandir. O Marcelo Santana, pessoal, ele é um profissional que ele tem muita capacidade. Ele é um profissional que ele é um estudioso, ele é muito competente. Ele foi presidente de um grandíssimo clube do futebol brasileiro, que é o Bahia. Clube de também uma imensa torcida no Nordeste do Brasil. E ele, até que, segundo palavras dele, nesse período se iniciou uma situação para que o que hoje em dia pudesse gerar no Bahia uma SAF. E eu não estou dizendo aqui que ele veio para fazer uma SAF no Paysandu, pelo amor de Deus. Antes, não quero que vocês entendam errado. Estou só falando que isso no Bahia, a reconstrução do Bahia passou muito por ele. E ele é um presidente novo na época.
Então, qual a vantagem do Marcelo Santana? É um profissional muito inteligente, muito articulado e conhecedor de bastidores do futebol, principalmente empresários, contratações. O grande número de jogadores que ele já trabalhou e que ele já olhou, já enfrentou. Então, o Paysandu, ao contratar o Marcelo Santana, que até então era um desconhecido para todos nós, o Paysandu foi mais uma contratação que o Paysandu acertou. Ele é um profissional muito, muito capacitado. E não aparece quase. Ele trabalha quietinho, ajudando muito nas contratações e sendo executivo de futebol, gerenciando muitas das coisas ali que ocorrem no futebol. Pessoal, é nesse momento que ele vai trabalhar muito, por quê? Porque nesse momento é o momento que o Paysandu vai ter que, de repente, olhar para alguns dos seus jogadores e liberar, que não está sendo utilizado. Isso também passa muito por ele. E as contratações. As contratações, na maioria dos clubes, é até de exclusividade quase do executivo e do treinador. No Paysandu foi criado um comitê para avaliar as contratações. E todo mundo tem direito a voto, sendo que o último voto é do Júnior Rocha. Então, o Marcelo Santana, ele tem essa, essa visão, essa noção, tem essa astúcia. Então, eu confio muito no trabalho do Marcelo Santana. Muito. Eu estou satisfeito com o trabalho dele. E nesse momento agora, ele vai ter, junto com o Júnior, junto com a comissão, junto com os diretores, definir quem fica, quem não fica, para poder outros jogadores estar sendo contratados. Só que esse serviço ele é simultâneo. Tá vendo quem sai ao mesmo tempo que está correndo atrás de quem vai contratar? Isso é muito função do Marcelo Santana. E o Van Dijk, pessoal? Cara, o Van Dijk, eu tenho aqui um respeito muito grande pelo Van Dijk. O Van Dijk é um cara que eu considero meu ídolo. Ele foi jogador do Paysandu nos nossos áureos tempos, na nossa época das maiores conquistas. E o amor que o Van Dijk tem pelo Paysandu é uma coisa que nos comove. Ele veio da Bahia, Conceição do Coité, o nome do município dele. Acho que eu acertei, não acertei, Van Dijk? E ele, no começo, a torcida olhava, ele perdia muito gol, ele não começou bem, quase era liberado, quase era dispensado, e o homem começou a desandar a fazer gol. O pessoal fala muito do gol dele da final da Copa dos Campeões, fez 3 gols, né? Foi 3. Fez muitos gols importantes, fez gol em repá. Fez gol na final do Campeonato Brasileiro de 2001. Um golaço, por sinal. Emendando, a bola veio lançada para ele, emenda o segundo gol. Eu estava lá na Cor do Sul. 20 de dezembro de 2001. 4-0 no Avaí. E eu lembro muito do jogo contra o Santos, que jogaram spray de pimenta no Leão. Ele faz o gol do 2-1. O pessoal diz que está impedido, mas não estava. Santos foi para cima. Santos de Robinho e Diego, que depois ia ser campeão brasileiro. Então, o Van Dijk, depois ele se torna presidente do Paysandu, diretor executivo. Ele foi tudo no Paysandu. Então, assim, um máximo respeito pelo Van Dijk. E assim como os outros, eu tenho muita alegria e convicção de que o Van Dijk lá, ele vai prezar muito pelo bem do Paysandu. E ele é o cara que, além de ter conhecimento futebolístico, ele teve lá dentro. Ele conhece as manhas do campo. Ele conhece as manhas do vestiário. Ele conhece as picuinhas de vestiário. O que é bom e o que é ruim num grupo de jogadores. E ele pode logo na raiz e cortar. Ele é a comunicação do grupo com a diretoria.
Então, também o Van Dijk, nessa época, nesse momento de contratação, de ajuste, de retomada, a gente ganhou 3 títulos, agora a gente tem que focar de novo na Série C. O Van Dijk é muito importante. Então, a gente fala muito em Maia, em Tuma, e pouco em Van Dijk e Marcelo Santana. A importância deles para o Papão é muito grande. Essa equipe que o Paysandu formou é uma grande equipe. Que esse staff que o Paysandu formou é um grande staff. Inclusive, parabenizar também pelo jurídico do Paysandu, pelo Dr. Bruno Castro. O Papão formou um timaço. Podem ter certeza disso. Por isso, como diz o Tuma, a bola não entra por acaso. Se inscreve no nosso canal, aperte nas notificações para você receber os nossos vídeos. Clica no gostei, hype o vídeo aí, pessoal. Tamo junto. É nóis, papão. É nóis, fiel.